Celso e o Rafael da Made for It para falar de ataques DDoS em outubro e novembro, análise e recomendações técnicas. Lembrando que a palestra agora ele vai ficar no modo silencioso também, tá? Então, coloca os seus fones. Obrigado, por favor. Bom dia, pessoal. Estão ouvindo? Bom, vamos lá. A nossa palestra, inicialmente, ela teria um outro tema, sabe? Nós falaríamos sobre, lá em setembro decidimos, falaríamos sobre engenharia de tráfego, usando, né, NetFlow como solução. Porém, em outubro e novembro aconteceram outros eventos aí que nos fizeram mudar essa abordagem, né? Por isso a gente quer falar sobre uma análise sobre os ataques de DDoS que rolaram em outubro e novembro e também falar algumas recomendações técnicas que nós enxergamos que sejam prudentes dos ISPs tomarem para se proteger e também proteger todo o ecossistema e a infraestrutura na internet. Vamos ver. Para onde que eu aponto? Não tá. Agora foi? Deixa eu testar. Agora foi, obrigado. Bom, pessoal, nós somos da Made for It, eu sou o Rafael Ganassim, sou co-founder da Made for It. Trabalhamos aí com consultoria para ISPs e mercado corporativo. Nós temos também soluções de software voltados ao mercado de ISP, Made for Flow para segurança e visibilidade, Made for Graph para atendimento e visualização de redes de usuário final e o Made for OLT para gestão de OLTs multivendors. Né? Vamos lá. Pessoal, no dia 20, um pouquinho antes do dia 20 de outubro, na mídia saíram várias notícias, né, sobre ataques que estariam acontecendo, né, em decorrer da guerra de Israel com Hamas. A gente pode ver aqui alguns dados na TI Inside, falando de que o ataque volumétrico aumentou em 400% no ano de 2023, né? O pessoal da Internet Sul lançou também uma notícia dos cyberataques, aqui, afetando milhares de provedores no Brasil. E aí teve a ameaça, né, desse grupo Irox Team, ameaçando atacar o Brasil a partir do dia 20 de outubro, né? Quando nós vimos essa notícia, a gente ligou o alerta, né? E, infelizmente, de fato, esse assunto se concretizou, né? O ataque aconteceu, os ataques aconteceram, e já já vou mostrar para vocês. Tem aqui um Twitter também, do pessoal, né? Prometendo o ataque contra o Brasil e contra outros países que não se posicionaram como eles gostariam, né? Algumas outras notícias, então foi amplamente noticiado na mídia sobre esses ataques. Aqui eu tenho um gráfico sobre o histórico de ataques que nós pegamos nos sensores da Made for It, né? Eu vou virar aqui, vou mostrar para vocês que em setembro a gente detectava aí uma média de 4.000 ataques por dia. O que é um ataque na nossa visão aqui, gente? A gente chama de anomalia dentro do nosso software, ou seja, é a composição de um ou mais ataques com a mesma assinatura, com destino ou a mesma subnet ou o mesmo IP, né? Então era uma média de 4.000 por dia, bem tranquilo, porque são sensores espalhados no Brasil e na América Latina. Porém, olha o que aconteceu a partir de 20 de outubro. A curva de ataques ela ficou muito maior, né? A gente teve um aumento de 267% no número de ataques registrados nesse período, né? As análises foram feitas de 20 de outubro para 20 de novembro, né? Teve um dia ali que a gente teve, no dia 5/11, nós tivemos 17.000 ataques, né? E quase 367.000 ataques só em novembro. E a gente analisou só até o dia 20, né? Que foi o período de um mês que nós analisamos. Então, olha o volume de ataques que aconteceu sobre nossas redes, né? Ali naquele outro gráfico, nós temos ali o tipo de ataque em protocolo mais de alto nível, né? E o DP Fluid foi o cara que mais, né, foi atacado, a técnica que foi mais utilizada. Seguida por ICMP Fluid e alguma coisa de CMP,
Vamos lá, sobre os ataques, agora a gente vai explorar, a gente vai entrar dentro desses ataques para entender, né? E eu vou seguir uma linha de raciocínio para que vocês possam ter a decisão, ter como eu posso dizer, ter a mesma abordagem que eu tive para interpretar os dados, né? Então a gente coletou de 20/10 a 20/11, né? Os dados são anônimos, né? E a gente usou alguns clientes nossos para coletar e todos eles nós conversamos com esses clientes, abordamos sobre estar fazendo essa análise de forma anônima, né? E por quando tem a apresentação, a gente pegou só algumas assinaturas de ataque para trazer para vocês. A gente não tem a intenção de ser uma exploração científica, ou seja, né? Ela é mais qualitativa. Vou trazer dados, né, por amostragem do que nós pegamos dentro do ataque. Vamos lá, gente. O ataque 1, para a gente explorar ele aqui. Ó. No gráfico de cima, nós estamos vendo os flows de UDP. Perceba como que ele vinha estável lá embaixo, né? O trabalho de uma rede normal. De repente, diversos picos, né, de UDP. Isso aqui é um tráfego de flows do tipo UDP por segundo, né? Então, diversos picos nós tivemos, pequenos picos durante o período, né? E ali embaixo, ó, tivemos os fluxos de ICMP. Interessante, né? O ataque, então, explorando ICMP e UDP. Os fluxos de TCP eles não tiveram alteração significativa. Então, eu até tirei para a gente economizar tempo, né? Nesse cliente específico, né, a gente tinha os fluxos de 100 mil fluxos de pico, contra uma média aí de 5 mil fluxos na operação comum da rede, né? E já em ICMP, picos de 175 mil fluxos por segundo contra 5 mil, né? Claro, isso aqui é um ataque de uma rede específica, né? Só que essa assinatura, ela foi repetida em vários clientes que nós fizemos análise. Foram uma centena de clientes que chegaram com assinaturas muito próximas, né? Vamos lá, agora quais protocolos que nós tivemos o ataque? Primeira comparação em cima se é IPv4 ou IPv6. Apesar da grandeza dos gráficos parecerem que teve muita alteração de IPv6, na realidade foram menos de 40 fluxos de diferença em IPv6. Já em IPv4, olha lá, saiu, né, de um número baixo. Quem tiver a apresentação ali, fica mais fácil de ver, baixar no site. Saiu de um número baixo e foi lá para cima. Ou seja, o ataque foi em cima de IPv4. Então a primeira característica do ataque em IPv4. Segunda característica, que protocolo que foi usado nesses ataques? 78% desse tráfego adicional, ele foi UDP, seguido por 17% de ICMP e 5% de TCP. Então, beleza. Então, é um ataque volumétrico em IPv4 usando UDP. Vamos continuar na construção. Vamos avaliar agora as portas UDPs mais utilizadas. Peguei 3 sensores de teste. Primeiro de DNS, segundo que a gente vai chamar agora de porta 0. Tá? Depois eu explico por quê. E o terceiro de high ports, que a gente chama, que são comunicações de portas altas. Origem porta alta, destino porta alta. Então nessas 3 comparações, a gente pode ver que o DNS foi o cara que mais ofendeu, né? Seguido pela porta 0. E depois em uma escala bem menor, né, a gente tem ali de UDP high ports. Se a gente olhar ali, nós tivemos um acréscimo de 290 vezes o tráfego de DNS dentro da nossa rede. De UDP, de porta 0, eu nem fiz a razão, porque antes disso, o tráfego era praticamente nulo. Não tinha tráfego de porta 0 na rede rolando. De repente, durante o ataque, ele aumentou para centenas de milhares de fluxos. E portas altas também aumentou. Mas, de qualquer forma, nós estamos querendo pegar a assinatura principal. Então, eu posso dizer que o resultado aqui agora nosso é um ataque volumétrico DP, sendo o principal tráfego de DNS e porta 0. Vamos continuar explorando essa anomalia. Direcionado a quem? Essa pergunta foi feita para descobrir, esse ataque foi direcionado a um IP do meu OSN ou foram a todos os IPs do OSN? Olha só que esse gráfico ficou tão ruim de ver, é o seguinte,
em laranja, nós temos o ataque, o tráfego comum. Separei isso por subnet /24 IPv4 do cliente. A gente pode ver que existem subnets desse cara que ele nem usava, né? E de repente, durante o ataque, olha como que estabilizou, né, o uso sobre todas as subnets. Vamos olhar a distribuição agora, como que fica. Ó, antes do ataque, o gráfico aqui à esquerda, tinham 2 subnets do cara que ele mais usava, desse cliente. Possivelmente um CGNAT ou o serviço dele estão nessa subrede, né? O uso comum da rede dele era esse. Muito tráfego em 2 subnets e todas as outras com pequeno tráfego e algumas zeradas. Olha durante o ataque o que virou aquela pizza ali, né? Uma pizza de vários pedaços. E cada pedacinho dela é uma subnet separada. Haviam subnets sem qualquer tipo de host dentro dela e que tiveram o mesmo volume de outras subnets de tráfego. Então o que a gente pode levar em conta agora para caracterizar o ataque? Um ataque volumétrico do DP, principal ofensor do tráfego DNS e porta zero, e destinado a todas as sub-redes do ASN. Vamos seguir. Quanto tempo levou esses ataques? Né? Aqui que eu achei bastante variação, tá, gente? Quando eu falo bastante, nenhum ataque, nessas centenas que nós analisamos, era exatamente o mesmo tempo. Mas elas oscilaram entre 40 segundos e 2 minutos. Né? Essa foi a assinatura que nós conseguimos colher nesse período de um mês, de 20 de outubro a 20 de novembro. Então, ataques entre 40 segundos e 2 minutos. Então, vamos lá. Na nossa tipificação do nosso ataque, nós temos volumétrico DP, sendo DNS e porta zero, a todas as subredes, com duração de até 2 minutos. Vamos seguir. Os países, né? Esse aqui é uma análise que eu achei muito interessante do seguinte. Pô, se o ataque estiver vindo do Brasil, vai ser muito fácil, né? Simplesmente a gente pode encaminhar para a polícia ou para a delegacia de crimes cibernéticos e atuar em cima desses caras, né? Então vamos olhar o tráfego desse cliente antes dos ataques, né? Ali do lado esquerdo nós temos os países e 90% do tráfego vem de Brasil e Estados Unidos, de ASNs do Brasil e dos Estados Unidos no dia normal do ISP, né? No dia sem o ataque. Né? Se a gente pegar por continente, 96% do tráfego vindo das Américas, ou seja, América Latina e tal, ou seja, o tráfego bem confinado dentro das nossas redes, né? Muito pouco indo para fora. Caracterizamos países de acordo com a geolocalização da MaxMind, né? Se a MaxMind diz que o IP pertence aos Estados Unidos, ele pertence aos Estados Unidos, né? Não fizemos juízo de valor acima disso, né? Usamos uma base oficial. Agora, olha durante o ataque. De novo, pizza, né? Ficou um negócio totalmente doido, né? Países inteiros, né? De muito lugar, a lista de países, assim, ela foi quase todos os países do mundo, tinha alguém mandando alguma coisa contra os clientes, as redes desse ASN. A gente pode ver que o Brasil e os Estados Unidos antes eram os grandes, era 90% do tráfego, né? Agora eles representam menos de 20%, né? Durante o ataque, então, menos de 20% do tráfego era brasileiro ou americano. Onde que mais teve tráfego? Que eu achei muito interessante. Vindo do APNIC, regiões da Ásia, da Oceania, né? Os países que mais registraram foram dessas regiões. Né? Então, quem for o maior ofensor a nível de país? APNIC, né? Países que estão nos blocos da APNIC. Agora que entra um ponto e que é onde a gente quer trabalhar também nas recomendações. Por quais links esses ataques entraram? Né? Quando a gente tem um ataque de UDP high ports, né? A gente tem um pouquinho ali está vindo via trânsito ou IX. A comparação foi essa, trânsito ou IX, né? Então alguma coisa vem pelo IX, coisa ali de 15%. Agora olha quando vem porta zero ou ataque de DNS. Nós estamos falando, né, no pior cenário, de 38% do tráfego entrando via IX. Nosso objetivo aqui nessa palestra é tentar fomentar na nossa comunidade do IX que o IX seja um ambiente seguro para se operar, né? E, infelizmente, hoje ele está sendo usado, né, também para nos atacar.
Pensamos que a gente não consegue resolver o problema do ataque. Não consigo parar. Não consigo deixar que Bangladesh ataque os meus IPs. Mas seria muito legal se nós conseguíssemos que no XBR nós tivéssemos ou sem ataques, ou no mínimo ataques rastreáveis, né? Digo, que ninguém no X permitisse o spoofing de IPs, né? Então acho que o nosso objetivo dessa palestra, dessa fala, é justamente para lidar com isso, para lidar com os casos de ataques que entram dentro do X, né? Então, em média, 30% do ataque chegando via X. Vamos lá. Tá, e a DNS então ataque? Então vamos olhar para o X e ver como era o X antes do ataque, né? Esse antes do ataque ou sem ataque eu considerei apenas 10 minutos antes do ataque, né? Foi um time shift pequeno de 10 minutos. Olha quem que era as subnets de origem com tráfego DNS dentro do X. Os nossos velhos conhecidos, né? É Google, é Cloudflare, é Amazon, é Oracle. Ou seja, tráfego que a gente considera legítimo, né? Agora, olha a tabela ao lado, em laranjado. Olha as origens de subnet, olha os países que apareceram com tráfego de DNS, né? Chegando para nós. Pô, tem gente da Indonésia, da Índia, de Bangladesh, tem de todo lugar. Vamos seguir que eu tô acabando meu tempo. Porta zero, gente. No NetFlow, quando ele exporta um fluxo para as ferramentas NetFlow, ele perde a informação de portas quando se usa fragmentação de pacotes, né? A gente começou a olhar porta zero, mas o que é isso de porta zero, né? Então a gente acabou descobrindo que, na verdade, o porta zero, eles eram ataques de fragmentos. Como quem descobriu? Primeira palestra aqui da semana da Infra que eu assisti, que foi de Wireshark. Pegamos o Wireshark, capturamos os dados, né? E podemos ver ali, ó, que é um ataque que está sendo recebido. Essa máquina, nós subimos uma VMware no cliente, numa rede que não recebe tráfego, subimos ela e deixamos com o Wireshark. De repente começou a chegar essa pancadaria de tráfego DNS. O pessoal usou ali o domínio da Atalassian, né? Quem usa o serviço do Gira, desse pessoal, a Atalassian tem um registro TXT que é muito grande, né? Se vocês consultarem e dar um dig no TXT da Atalassian, vai vir uma respostona grande, de mais de 2.000 bytes. Então, uma pequena consulta de 70 bytes gerava uma resposta grande, primeiro da porta 53 e segundo fragmentado de porta zero, né? O roteador ele exporta como porta zero. Então, gente, com esses dados, a gente pode dizer que a assinatura desses ataques, né, é um ataque DOS, ou seja, ataque de distribuição refletida por DNS, né? Por quê? Porque ele amplifica a resposta DNS grandes e ataca o sensor de vocês da porta 53. Mas ele também causa fragmentação na nossa rede, né? Então ele gera uma série de pacotes fragmentados que se registram como porta zero, né? Se você usar ou o Made4Flow ou o Vanguard, ele vai estar lá um sensor de porta zero. E também uma coisa que me impressionou foi o seguinte, foi a questão de ICMP Port Unreachable. O aumento de ICMP Port Unreachable. Por quê? Por como funciona esse tipo de ataque de amplificação DNS, né? Ele explora servidores recursivos abertos ao redor do mundo, spoofando o IP de origem para o seu ASN atacado, né? Só que alguns desses servidores estão com a porta fechada. Logo, eles amplificam uma resposta de ICMP Port Unreachable. Importante essas características, porque nas contramedidas nós vamos falar, a gente pode trabalhar com elas também. E, bom, aqui não vai dar tempo de eu falar de como funciona, mas se você clicar, quem baixar a apresentação e tem ali o link, vai levar lá para a Cloudflare, que vai falar sobre esse tipo de ataque. Esse outro documento, é um estudo bacana de uma universidade americana, lançado esse ano, sobre um survey sobre os ataques e as formas de mitigação que tem. Deixei o link aí do DOI lá dessa publicação desse artigo, é muito legal, podem ver lá também. Resumo e pendências, né? A gente achou essa mesma assinatura em centenas de ataques. Ou daqueles 400 mil ataques, a gente analisou centenas deles. Isso foi o que mais apareceu. Mas é só isso o ataque? Claro que não. Tiveram ataques que duraram bem mais, tiveram ataques com outras assinaturas.
Mas o que mais pegou, em torno de 90% dos ataques, foi essa assinatura, né? O que a gente quer fazer ainda para melhorar esses dados? Só não deu tempo. Encontrar os participantes que estão encaminhando esses ataques por dentro do IX, né? Descobrir como, via Port Mirror, via S-Flow, para começar a pegar e quantificar também o MAC de origem dentro do IX de quem está atacando, né? E agora eu passo a palavra para o nosso amigo Gels, que vai falar o que fazer. Bom dia, pessoal. Bom, só quem já sofreu um ataque sabe o quão dolorido é passar por essa situação, né? Além de sofrermos um ataque de DDoS, temos até mesmo um risco, às vezes, de sofrer um ataque do coração, né? São, muitas vezes, noites sem dormir, um desgaste da equipe técnica, desgaste da equipe do call center que está atendendo as ligações e o cliente brigando com todo mundo, né? Então, a ideia aqui é nós apresentarmos algumas coisas básicas que é dever de todo provedor fazer para minimizar os impactos que ocorrem durante os ataques. Então, a gente não tem uma única solução quando estamos passando por um ataque. São várias ações que nós devemos tomar para mitigar esses tipos de ataque e também temos que tomar ações para que nós não sejamos as pessoas más da história, né? Nós devemos evitar que o nosso ASN gere ataques. Então, sendo assim, a gente tem alguns problemas, né? O primeiro deles é que a maioria dos provedores começam a se preparar para um ataque quando já estão sofrendo o ataque. Então, nós trouxemos aqui uma lista de recomendações que todo provedor deve fazer isso antes de o ataque começar. Como, por exemplo, a maioria dos provedores que a gente atende não tem seção de BGP Black Hole com suas operadoras. Nós sabemos que também há um problema, que muitas operadoras não fornecem a Black Hole. Então, precisamos também instigar a todos os provedores, operadoras que forneçam essa possibilidade aos seus clientes. Embora os ataques que nós vimos agora nas análises, é impossível usar a tecnologia, a mitigação com Black Hole, porque os ataques foram em cima de praticamente todos os IPs da rede. Mas quando você tem um ataque em cima de 1 ou 2 IPs, você pode enviar esses IPs para Black Hole para que você não sofra, para que não seja sofrível toda a tua rede. Mas se você derruba 1 ou 2 clientes, é melhor do que você tenha 1000 clientes afetados, né? Se a tua operadora suportar, feche sessão de BGP Flow Spec. É uma tecnologia, creio que uma das melhores para resolver problemas de ataques de DDoS, porque você pode enviar regras ACLs de firewall com rate limit, com bloqueios de portas para a tua operadora. Então, se você consegue, por exemplo, receber um ataque na porta 53 e enviar para a tua operadora bloquear, esse tráfego não vai chegar até você. Então, você acaba economizando dinheiro com essa tecnologia. Sempre tem as communities do BGP das operadoras em mãos. Contrate links de mitigação. É um serviço caro, então se você não tem capacidade computacional e também link suficiente para você poder mitigar localmente, você precisa que alguém faça essa mitigação para você. Limpe esse tráfego e te devolva ele limpo. Precisa também ter uma ferramenta de detecção de ataques, de NetFlow. Você precisa, para você tomar todas as ações anteriores, você precisa ter o teu tráfego monitorado, você precisa saber qual que é o teu tipo de tráfego, o perfil de tráfego que você tem nas portas 53, porta 0, são várias portas que nós achamos na internet aí. Vai ter alguns links que vocês podem consultar depois, que vocês podem monitorar e ter o perfil de tráfego para você configurar nas suas ferramentas de detecção, para ter o melhor alinhamento possível de acordo com a sua rede. Evite o uso desnecessário de IPv4 público. Tem pessoas que sobem IPv4 para tudo, para qualquer serviço que vai colocar na rede, e não é necessário. Então, há muitas coisas que você pode tanto economizar IPv4 público, e também com isso você evita de ter mais um IP aberto à internet para receber ataques. Aqui há evitar o uso de soft routers. Nós sabemos que são bons também, mas durante um ataque, geralmente ocorrem problemas, porque todo o tráfego passa pelo CPU.
Então, quando o ataque venha, por mais que teu equipamento esteja muito bem configurado, geralmente sofre bastante. Implemente IPv6, isso é essencial, porque a maioria dos ataques hoje, cerca de 95% dos ataques são em cima de IPv4. Então, se você está com a tua rede bem alinhada em IPv6, em alguns casos você pode até fazer rate limits em IPv4 e o teu tráfego de IPv6 vai continuar funcionando normalmente sem impactar os clientes. Implemente DNS recursivos, Ncast. O Ncast você vai colocar teus DNS só para escutar em IPv4 privados e vai evitar que outras pessoas de fora da rede consultem o seu DNS. Remova loops estáticos de sua rede. Isso é algo que eu acho que todos que trabalham com rede, aqui com consultoria, pegam esse tipo de problema uma ou mais vezes por semana, que é algo que de fato pode matar a sua rede. Bom, tem algumas imagens aqui, eu não estou com muito tempo, então eu vou pular rapidão aqui. Que só um exemplo de uma topologia onde você tem IX, tem uma nuvem de mitigação contratada e também tem com a sua operadora sessões de FlowSpec e Black Hole. Loops estáticos, eu deixei um link aqui do artigo do BPF, do Marcelo Gondim. É um ótimo artigo que você pode usar para detectar IPs que estão com loops estáticos dentro da sua rede. Tem um scriptzinho ali muito legal que você pode usar para encontrar esse tipo de problema. E o loop estático, para quem não conhece, é algo que, por exemplo, nós temos um ataque ali que vai chegar à tua rede. Digamos que o IP, a rede 192.0.2.0.24 está no BNG, vem um ataque da internet em direção a essa rede, ela chega na borda, a borda vai encaminhar para o BNG não tem essa rota instalada, vai devolver para a borda. Esse ataque vai ficar correndo entre os teus links ali, entre borda e BNG, até que estoure o TTL. E esse, se é um ataque de 1 GB, por exemplo, ele vai se amplificar dentro da sua rede até que não funcione mais nada. Então é muito importante resolver esse tipo de problema. Também é possível validar os loops estáticos pelo site Radar Kerator. Eu coloquei o exemplo do Google aqui, que é muito lindo. Todos os provedores deveriam ter o seu ASN dessa forma, no portal do Radar. Um exemplo aqui de DNS recursivos Ncast. O legal disso é que você pode ter vários DNS recursivos, por exemplo, 2, 4, 100, e utilizar o mesmo IP. Então, se tem um bloco /22, você pode criar um DNS de cada bloco /24 público para fazer as requisições aos root servers e responder para os seus clientes no mesmo IPv4 público. Então, você acaba tendo uma redundância aí também. IPv6, eu coloquei uma estatística aqui do Google, que no Brasil hoje está em cerca de 45% de uso de IPv6, de todo o tráfego do Brasil tem aproximadamente isso. E aqui temos algumas recomendações para que nós, como provedores, não sejamos os atacantes dos nossos parceiros, né? Então nós precisamos ter a nossa rede segura, né? Você deve fazer scans regulares na sua rede para encontrar falhas. Existem algumas ferramentas aí como o OpenVAS, que é muito boa para você escanear sua rede e encontrar problemas. Fechar as portas de gerência dos equipamentos, permitir somente para a sua rede de gerência. Também no seu BNG você deve bloquear a comunicação entre os seus clientes nas portas de gerências, porque se tiver algum cliente infectado e você não tiver essa proteção, um cliente pode infectar a vários outros que está com uma falha, por exemplo, em um vendor específico. Garanta que os seus equipamentos não estejam com portas sujeitas a amplificação e controle de acesso. Há alguns exemplos aqui. SNMP, NTP, DNS, PortMap. Precisa ter um monitoramento com NetFlow, não só na borda, mas também no seu BIHAS, porque você consegue, então, monitorando o seu BIHAS, você vai conseguir descobrir clientes que estão gerando esses tipos de ataques dentro da sua rede e então tomar alguma ação para tratar. Tem os seus registros atualizados, RUIS, IRR, PIRDB, para ter uma comunicação global boa. Se caso um de nós sermos um atacante, nós sermos notificados e nós trabalharmos para resolver isso. Ingresse Projeto Manners.
muito fácil de fazer, são ações básicas e todos os provedores devem fazer isso, já vai ajudar em muito a toda a comunidade. Implementa o BCP38, anti-spoofing, responda ao CertBR, se eles te enviam um e-mail é porque você está com algum problema, então responda o mais rápido possível. Identifique os botnets na sua rede e bloqueie portas comumente utilizadas para ataques. Aqui também tem um link do BPF, que há várias portas que são muito utilizadas para ataques. Aqui eu coloquei um exemplo que está em uma apresentação do CertBR, na semana de capacitação de 2021, de como você identificar clientes que estão consultando um DNS que não são os DNS públicos. Você pode aumentar esse comando aqui para colocar todos os que você quer. E nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo, e nesse exemplo, que foi dia 30/11, encontrou dois IPs que estavam consultando DNS que não são todos os que eu defini no comando para busca. Então é uma maneira fácil de você identificar na sua rede quem está buscando DNS que não são conhecidos e também os seus próprios DNS recursivos. Durante o ataque, você precisa estar monitorando a sua rede, você precisa ser parceiro do seu cliente, da sua operadora, para que ele te ajude nisso também. Algumas coisas que podem ser feitas. Eu vou pular um pouquinho aqui rapidão. Por exemplo, se for necessário, você desvia todo o teu tráfego para uma operadora de mitigação, tira o teu tráfego dos GCs, tira de outras operadoras que não te fornecem alguma proteção e envia para alguma operadora que vai limpar esse tráfego para você. Você pode também aqui fazer um rate limit para servidores DNS não seguros, que não são conhecidos. Há algumas alternativas aí que podem te ajudar durante os ataques, né? E sempre que possível utilize FlowSpec com as suas operadoras. Isso vai ajudar muito. Outra coisa muito boa que nós geralmente fazemos é quando está sob ataque, que o ataque está vindo pelo X, é enviar os nossos prefixos somente para ASNs que nós consideramos seguros. Então você pode ter uma lista aí de ASNs que você considera seguros e quando estiver sob ataque envia seus prefixos somente para eles. Há algumas communities que você pode usar para essa função. Mitigação, que tem só um exemplo de uma topologia com o NetFlow Collector, fazendo a análise e enviando para mitigação via FlowSpec ou Black Hole. Aqui eu coloquei um print de um exemplo de uma rota em BGP FlowSpec em Huawei, né? Que a gente tem um IP público que está filtrando o ICMP tipo 0 e 8 e dando um deny. É possível com FlowSpec também você fazer rate limit, né? Monitoramento, para finalizar aqui, você precisa conhecer a sua rede em detalhes, ter monitoramento dessas portas utilizadas para ataque, para que quando você tenha um problema, você tenha uma facilidade para mitigar, né? Então, há alguns exemplos aqui, por exemplo, de porta DNS e porta 0, mas você deve fazer isso para todas as portas que são comumente utilizadas para ataque. Aqui eu coloquei um exemplo com o NF100, que é uma ferramenta grátis. Às vezes o provedor não tem dinheiro para pagar por uma ferramenta de NetFlow, então pode se utilizar do NF100. É muito fácil para instalar e começar a monitorar toda a sua rede e levantar os seus perfis de tráfego, né? Deixo aqui também umas sugestões para leitura, vários artigos bons aí do BPF, também da Made4It e também sobre anti-spoofing. Recomendo a todos. Bom, nosso tempo já está esgotado. Finalizo aqui. Obrigado, pessoal. Agradeceu o pessoal da Made4It, obrigado. O Rafael e o Gelson, obrigado pela apresentação. Infelizmente a gente não tem o tempo para perguntas. Tá? Muito obrigado.